Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. E como em Roma havia uma comunidade muito grande de judeus e parte da igreja de Roma era composta de judeus que se converteram, era preciso que Paulo, ao se apresentar, quando ele escreve essa carta, ele também esclarecesse alguns pontos relacionados com a sua interação com o judaísmo. E eu creio que uma das coisas que está por detrás aqui do capítulo 5 é o conceito judaico do Shalom, do reino messiânico tão esperado e aguardado pelos judeus. Os profetas do Antigo Testamento tinham falado a respeito desse reino. Isaías fala dele, Ezequiel fala dele. Quase todos os profetas haviam anunciado o dia em que o Messias haveria de vir e que instalaria um reino de paz. E que esse reino teria como centro a nação de Israel, sua capital Jerusalém, governaria o mundo, os judeus estariam por cima e todas as demais nações em paz haveriam de servir o Messias, que se assentaria no seu trono lá em Jerusalém. Esse reino era um reino de glória, de prosperidade, era um reino em que Deus haveria de demonstrar o seu amor para com seu povo eleito, a nação de Israel, resgatando Israel dos seus inimigos e colocando como cabeça de todas as nações. E os judeus achavam que eles eram o povo especial de Deus e aquele povo em particular que dominaria ou que estaria em proeminência durante o reinado do Messias. E eles achavam que isso era porque Deus havia dado a eles a lei, e a lei prescrevia coisas como a circuncisão, a guarda do sábado, havia uma dieta especial que o judeu era obrigado a guardar. E os judeus, porque faziam isto, entendiam que a presença deles nesse reino messiânico estaria garantida. O Shalom era alguma coisa que os judeus ansiavam, o reino de paz, pelo qual eles aguardavam e esperavam. É claro que uma das coisas que estava relacionado com isso também era o fato de que Deus, quando instalasse o seu reino messiânico nesse mundo e libertasse os judeus, haveria de julgar o mundo. E seria o grande dia da ira de Deus, quando os inimigos de Deus seriam destruídos. Isso nós encontramos nos profetas, com muita clareza. Bom, é claro que os judeus não compreenderam de que os profetas estavam falando do reino de uma maneira muito ampla e que muitas vezes os profetas se referiam ao reino, mas tinham em mente a chegada desse reino em duas etapas. A primeira, a vinda do Messias como Salvador e Redentor do seu povo, e a segunda, o seu retorno em glória, quando ele então haveria de instalar definitivamente o reino já iniciado. Porque os judeus não compreendiam isso, ou não compreenderam isso, nunca aceitaram que Jesus era o Messias, porque Jesus não trouxe a princípio um reino de glória, de vitória militar, de conquista política, de prosperidade material, mas ao contrário, ele se apresenta como humilde, como pobre, desvalido, pregando um reino espiritual, e finalmente os judeus o rejeitam e o entregam às autoridades romanas porque estavam escandalizados com a doutrina de Jesus e não podiam aceitar que ele é o Messias. O ponto de Paulo aqui em Romanos 5, no trecho que nós lemos, é que aqueles que creem que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, eles já entram agora no Shalom de Deus. Eles já experimentam no presente os benefícios desse reino, como, por exemplo, a paz, o amor de Deus e o livramento da ira. Então, enquanto que os judeus olhavam para o futuro, esperando um reino messiânico terreno a ser instalado como um evento, Paulo nos diz que no Messias Jesus Cristo, aqui e agora, nós já experimentamos os valores desse reino, embora que não plenamente. Paz, amor e perdão, tudo isso nos é dado agora, pela fé em Jesus Cristo, e não através da lei
e não através dos méritos, e não através da guarda minuciosa do que a lei de Moisés manda, ou de qualquer outro código moral. Mas agora, pela fé em Jesus Cristo, gratuitamente, pela graça de Deus, os que creem em Jesus como Messias, como aquele que foi enviado por Deus para ser o nosso Redentor, eles já entram no reino de Deus, aqui e agora, porque esse reino já foi inaugurado. Ele é a nossa glória, essa é a nossa glória, e é nisso que nós nos gloriamos. Eu penso que é isso que Paulo está querendo explicar aqui. O texto, ele fala desses três efeitos, ou dessas três características do reino messiânico, aguardada pelos judeus. Primeiro, a paz, está aí no verso 1 e 2. Depois, o amor de Deus, do verso 3 até o verso 8. Depois, o livramento da ira, ou o perdão definitivo dos pecados, de 9 a 11. O ponto de Paulo é que, pela fé em Cristo, nós, agora, aqui no presente, já experimentamos estas coisas. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.